Os primeiros sinais apareceram como um sussurro no cosmos, um ruído estatístico, pequenos desvios na órbita da Lua, irregulares demais para soar um alarme global, mas precisos demais para serem ignorados pelos olhos mais atentos. Nossos telescópios, nossos satélites, todos apontavam para a mesma verdade inquietante. A Lua não estava simplesmente saindo de sua órbita. Ela estava se ajustando. Nos observatórios ao redor do mundo, o ar ficou pesado. Equações foram refeitas dezenas, centenas de vezes. Modelos computacionais foram atualizados com cada novo fragmento de dados. Gênios da astrofísica passavam noites em claro, alimentando supercomputadores com variáveis que mal conseguiam conceber. Mas nada. Nada explicava o padrão. Era como tentar decifrar uma linguagem que a humanidade nunca tinha ouvido. Os movimentos eram deliberados, quase inteligentes. A Lua parecia dançar uma coreografia cósmica cujo propósito nos escapava completamente. O pânico ainda não tinha tomado as ruas, mas nos corredores da ciência, uma ansiedade fria começava a se instalar. Estávamos diante de um fenômeno que desafiava toda a nossa compreensão do universo. Até que alguém teve a ideia de olhar para trás. Não apenas alguns anos, mas décadas. Alguém cruzou os dados orbitais atuais com registros antigos. A voz do outro lado da linha tremia de excitação e medo. Um jovem pesquisador do seu laboratório, um garoto brilhante chamado Léo, tinha encontrado algo. Uma correspondência impossível. As variações atuais, os pequenos ajustes na dança da Lua, ecoavam perfeitamente registros gravitacionais captados durante as missões Apollo. Dados que tinham mais de 50 anos, arquivados e classificados como anomalias inexplicáveis. Dados que nunca haviam sido totalmente compreendidos. Até agora, Helena correu para o laboratório, o coração batendo forte contra as costelas. As ruas da cidade dormiam, alheias ao drama que se desenrolava acima de suas cabeças. Ao chegar, encontrou Léo diante de uma tela gigante, exibindo dois gráficos sobrepostos. Um em azul, mostrando os dados atuais. O outro em vermelho, os dados das missões Apollo. As duas linhas se moviam em uma sincronia assustadora, como duas vozes cantando a mesma melodia com meio século de diferença. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que antes era ruído, agora se tornava uma mensagem clara e perturbadora. Aquilo não era um fenômeno natural. Isso não é reação, murmurou Helena, os olhos fixos nos gráficos, a mente a 1000 por hora. Sua voz era pouco mais que um sopro. É execução. Léo, pálido sob a luz dos monitores, virou-se para ela. Execução de quê? Helena demorou a responder. O peso daquela descoberta era esmagador. Ela olhou para a imagem da Lua na tela, nosso farol noturno, nosso companheiro silencioso, e o viu pela primeira vez como algo diferente. Algo alienígena. De um protocolo. Naquela mesma noite, como se respondesse à descoberta deles, a Lua voltou a emitir um eco. Mas desta vez, não foi apenas um sensor perdido que o captou. Foi uma rede global. Radiotelescópios da Austrália ao Chile, todos ouviram o mesmo pulso sutil, uma repetição rítmica que emanava da superfície lunar. Não era aleatório. Era um código. Um código que estava sendo transmitido para o espaço profundo. A Lua estava conversando com alguém, ou algo, e nós estávamos apenas começando a ouvir. A notícia vazou. Primeiro como um sussurro nos fóruns de astronomia, depois como um rugido na mídia global. A Lua estava acordando. Governos tentaram controlar a narrativa, emitindo comunicados vagos sobre anomalias solares e interferência magnética. Mas era tarde demais. O mundo inteiro agora olhava para o céu noturno com uma mistura de admiração e pavor. O que era aquele protocolo? Quem o havia escrito? E o mais importante, qual era o seu propósito final? Helena e sua equipe trabalharam sem parar. Eles transformaram o laboratório em um centro de comando. Decifrar o código tornou-se a missão mais importante da história da humanidade. Os pulsos eram complexos. Uma matemática avançada entrelaçada com o que pareciam ser mapas estelares.
Mas não apontavam para sistemas conhecidos. Apontavam para o vazio, para a escuridão entre as galáxias. Enquanto a equipe de Helena decifrava a mensagem, a Lua continuava sua execução. Pequenos painéis, invisíveis da Terra, começaram a se deslocar em sua superfície, realinhando-se para formar uma antena gigantesca. A poeira lunar, imóvel por bilhões de anos, erguia-se em nuvens finas enquanto estruturas, há muito adormecidas, despertavam. A Lua não era uma rocha morta. Era uma máquina. Uma máquina de proporções astronômicas, construída por uma inteligência que nos ultrapassava de forma inimaginável. E então, eles decifraram a primeira parte da mensagem. Não era um aviso. Era uma contagem regressiva. Um cronograma. O protocolo era um procedimento de ativação, e a contagem regressiva terminaria em exatamente 365 dias terrestres. 1 ano. A mensagem também continha um nome, ou o que eles interpretaram como um nome: Os Guardiões. E indicava que, ao final da contagem, eles chegariam. O pânico global foi imediato. A ideia de guardiões não trouxe conforto. Quem eram eles? Protetores? Conquistadores? A incerteza era um veneno. A humanidade, que sempre se viu sozinha no universo, agora tinha uma data marcada para um encontro que poderia ser sua salvação ou sua aniquilação. As nações do mundo, antes divididas, foram forçadas a uma cooperação sem precedentes. O inimigo, ou o amigo, não estava do outro lado de uma fronteira. Estava vindo das estrelas. Helena se tornou o rosto da esperança e da ciência. Em uma transmissão global, ela explicou a situação com uma calma que não sentia. Não sabemos suas intenções, disse ela, mas sabemos que temos 1 ano para nos prepararmos, 1 ano para nos unirmos como espécie. A Lua não é uma ameaça, é um mensageiro. Ela está nos dando tempo. Cabe a nós decidir como usá-lo. Os meses que se seguiram foram uma febre de atividade. Projetos que levariam décadas foram concluídos em semanas. Novas tecnologias de defesa, de comunicação, de propulsão. A humanidade estava em uma corrida contra o tempo, impulsionada pelo medo do desconhecido. A Lua, agora visivelmente diferente através de telescópios potentes, continuava sua transformação. Sua superfície brilhava com luzes estranhas à noite, formando padrões complexos. Era como se um mapa estivesse sendo desenhado em sua face. Helena e Léo descobriram mais. O protocolo não era apenas uma contagem regressiva e uma antena. Era também um escudo. A Lua estava reconfigurando seu próprio campo gravitacional para criar uma barreira protetora em torno da Terra. Mas proteger do quê? Dos guardiões? Ou de algo que vinha com eles? A ambiguidade era torturante. No último dia da contagem regressiva, o mundo prendeu a respiração. Todas as telas, em todas as casas, em todas as praças, mostravam a mesma imagem. A Lua, agora uma esfera de luz pulsante, e o espaço escuro atrás dela. Helena estava no centro de controle, o rosto tenso. A contagem em sua tela chegou a 0. Por um momento, nada aconteceu. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o planeta. E então, o espaço se rasgou. Não com uma explosão, mas com uma dobra silenciosa na realidade. Uma frota de naves, de uma magnitude que desafiava a imaginação, surgiu do nada. Elas não eram metálicas ou agressivas. Pareciam feitas de luz solidificada, com formas orgânicas e elegantes. Eram os Guardiões. A Lua emitiu um pulso final, uma saudação. Uma das naves se separou da frota e se aproximou da Terra. Uma mensagem chegou, não por rádio, mas diretamente na mente de cada ser humano. Não eram palavras, mas sentimentos, paz, compreensão e um aviso. Eles não vieram para nos conquistar, eles vieram para nos observar. A ativação da Lua foi um teste, uma campainha cósmica que a humanidade, ao decifrá-la, havia tocado. Os Guardiões eram viajantes, semeadores de vida, e a Terra era um de seus inúmeros jardins. Mas algo mais estava vindo. Uma sombra que consumia galáxias, uma força entrópica que eles chamavam de o silêncio. A Lua não era uma arma, era um refúgio, e o protocolo
era o primeiro passo para fortalecer as defesas do nosso sistema solar. A chegada dos Guardiões não foi o fim da história. Foi o começo de um novo capítulo para a humanidade. Agora, não estávamos mais sozinhos. Tínhamos professores, mentores e um novo propósito. Olhando para a lua transformada, Helena sorriu. A lua não dormia. E graças a ela, a humanidade finalmente tinha despertado. O que você achou desta jornada? Há tantos mistérios no universo, e histórias como essa nos fazem pensar sobre nosso lugar nele. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações cósmicas. Obrigado por assistir e até a próxima.